Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa jornada, cujo nome é o Valor dos Valores. São 20 valores, 20 atitudes, comportamentos que são a base do autoconhecimento. Você precisa ter uma vida coerente quando a gente fala de liberação do sofrimento, quando a gente fala de uma mente tranquila, uma mente estável, quando a gente fala de ganho, de autoconfiança, de força, porque tudo isso está envolvido nesse caminho. Só que não adianta só ler no livro ou escutar da boca do professor sobre certas atitudes e certos comportamentos. Eles precisam estar inseridos na nossa vida. E aqui nesse capítulo 3, Shri Krishna, que é o Jagat Guru, que é o professor do universo, ele fala sobre certas qualificações que a mente precisa ter para que essa visão que está sendo transmitida, não aqui é o foco, né? O foco aqui são os valores, contudo, em textos, o texto que a gente já estudou, que é o Yoga Sutras, e textos que virão, a gente vai trazer essa visão do eu, que é o propósito de Vedanta, que é o propósito das Upanishads. Mostrar para você que você não tem uma limitação real, que essa sensação de carência, e essa palavra é muito importante para o estudo de Vedanta, porque ela é o início da busca. A pessoa sente uma falta. Tem algo que está faltando sempre para que ela esteja bem com ela mesma. Só que isso não termina quando a pessoa troca de casa, quando ela muda de trabalho, quando ela viaja e faz um monte de coisa. Essa sensação parece estar sempre presente. E essa sensação leva o quê? A uma autocondenação. E essa autocondenação a uma perturbação, a um conflito interno e a um sofrimento. Então é uma roda que leva a pessoa a se esforçar cada vez mais para satisfazer mais e mais e mais desejos. Só que por mais que você seja uma pessoa extremamente competente, você não conseguirá satisfazer todos os desejos da sua vida. E se a felicidade, se o seu bem-estar, ele é centrado somente na satisfação de desejos, você será uma pessoa infeliz. Porque todo dia é assim. A gente deseja acordar disposto, tem dias que a gente não acorda, mas dormiu no mesmo horário, comeu a mesma comida, pois é. A gente é influenciado por situações que não estão no nosso controle. E essa parte que a gente pode resumir como desapego, esse desapego ele é uma arma do yogi e da yogini. Porque no momento que eu tenho um espaço dentro de mim, reconhecendo que muitas das coisas que eu estou vivendo vêm de influências externas, sejam de pessoas, sejam de conhecimentos, informações que são recebidas, sejam de experiências que a gente nem se programou para ter e daqui a pouco teve uma boa, uma experiência negativa. A gente consegue lidar com as nossas emoções de forma mais saudável. Saudável quer dizer sem sofrer. Porque se eu aceito as emoções que são rotuladas como positivas, como alegria, são emoções. É natural ou não é natural? É natural. Então, eu tenho que ser capaz de lidar com a frustração, com a decepção, com o arrependimento, com a tristeza, porque essas emoções também são naturais. Fazem parte do ser humano. E aqui a gente não está descartando, muito pelo contrário, a Bhagavad Gita, ela tem no seu cerne esse conflito entre o intelecto, entre a razão, entre a ação e as nossas emoções. Vamos cantar o verso
inicial, chamado de Gita Dhyanam. É uma meditação, né? uma contemplação em cima do contexto da Bhagavad Gita. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrita Varshiniam Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Ambatvamanusandadami Bhagavad Gita Bhavadveshinim Namostute Vyasa Vishala Buddhe Pullara Vindayata Patra Netra Yena Tvaya Bharata Tela Purnaha Prajwalito Jnanamayaf Pradipaha Prapanna Parijataya Totra Vetre Kapanaye Jnanamudraya Krishnaya Gitamrita Duhe Namaha Sarvopanishado Gavaha Dugdha Gopalanandana Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdham Gitamritam Mahat Vasudeva Sutan Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum Bhishma Drona Tata Jayadratha Jala Gandhara Nilotpala Shalyagrahavati Kripena Vahani Karnena Velakula Ashwattama Vikarna Ghora Makara Duryodhana Vartini Sotirna Kalupanda Veirananadi Kaivartakah Keshavaha Parasharya Vachasaroja Mamalam Gitardhagandhot Katam Nanakyanaka Kesaram Harikatha Sambodhana Bodhitam Loke Sajjana Shatpadeira Haraha Pepiyamanam Muda Bhuyat Bharata Pankajam Kalimala Pradvamsina Shreyase Mukham Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stunvanti Divyaistaveihi Vedei Sangapadakramopanishadehi Gayanti Yam Samagaha Dhyanavastita Tadgatena Manasa Pashyanti Yoginaha Yasyantanna Vidussura Suraganaha Devaya Tasmei Namaha Om Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Vajra Aham Tva Sarva Papebhyaha Mokshaishyami Ma Shuchaha Om. Esse último verso que a gente cantou e não estava cantando, tá? Ele é o verso 66 do capítulo 18. E ele é o último verso de ensinamento da Bhagavad Gita.
Alguns professores vão cantar o primeiro verso ou alguns versos e o verso final, tá? Isso é parte do modelo tradicional. Normalmente o verso final ele fala de algumas bênçãos, né? De alguns resultados que a pessoa que estudou ela recebe. E aqui, basicamente, a gente vai fazer um transliterado desse verso 66, ó. Tendo renunciado a todas as ações. O que é renunciar a todas as ações? É reconhecer que o resultado final em absoluto não está na nossa mão. Que a gente faz a ação, ou seja, é um karma yogi. É uma pessoa que reconhece Ishvara como grande doador dos resultados das ações. E essa pessoa, ela renuncia ao fruto dos resultados e acolhe aquilo que Ishvara, aquilo que a vida está apresentando nesse momento. Então, tendo renunciado a todas as ações, busque a mim como único refúgio. A mim é Ishvara, né? Aqui Shri Krishna ele fala por vezes na primeira pessoa, porque Shri Krishna é uma encarnação de Vishnu, é uma manifestação de Ishvara. Então Ishvara na forma do professor, ele está dizendo, busque a mim como único refúgio e renuncie ao fruto de todas as ações. Eu o libertarei de todo o resultado negativo e positivo das ações. Não se entristeça. Então, é um verso muito encorajador, né? Busque a mim como refúgio. Eu o libertarei de todo o resultado. E tendo renunciado ao fruto dessas ações, não se entristeça. Se entristeça. É óbvio que se a gente não sabe sânscrito, a gente não tem muito essa conexão. E todo estudante, ele começa assim. As pessoas começam fazendo puja, meditação ou outras práticas, para ser bem sincero com você, sem ter um entendimento claro, exato do que está fazendo. Faz porque é bom, faz porque precisa, necessita, faz porque já disseram que aquilo ali produz resultados positivos. E por isso a pessoa faz. E vai levar alguns anos, pode ser que muitos anos, para que a pessoa tenha o entendimento aprofundado, claro, daquilo que ela está fazendo. Como é o caso desse verso. Provavelmente muitas pessoas cantam esse verso sem ter a exata noção do que esse verso está dizendo. Porque se você não conhece Ishvara, você já não vai conseguir. Tem a mim como um refúgio. No Yoga Sutras fala em Ishvara Pranidhana, né? A entrega a Ishvara. Tem a mim como um refúgio não é diferente. É basicamente a mesma coisa, usando palavras diferentes, mas basicamente é a mesma coisa. Dessa maneira, se você não conhece Ishvara, você não tem essa visão da realidade que é mostrada nas aulas de Vedanta e que se você não entendeu, calma, continue estudando porque esses assuntos eles voltam. O estudo de Vedanta é Tatvamasi, ou seja, Tat, aquilo, o todo, o Ishvara, Tvam, eu, Asi é a natureza, ou seja, o estudo de Vedanta é a natureza do indivíduo todo que não são diferentes. Elas são uma única. Como você vai descobrir? Estudando. Não é com base na crença. Todo meio de conhecimento válido, ele passa por alguns critérios. E o critério aqui desse estudo é que tenha a tua experiência pessoal, você possa validar, tenha uma lógica, tenha uma transmissão por algo válido, por uma autoridade, seja uma pessoa ou seja um texto clássico. Então tudo isso tem que bater para que o conhecimento, o meio de conhecimento, ele seja válido. Por mais que a Bhagavad Gita tenha
muitos e muitos anos, se você aprecia, e obviamente se você está estudando até aqui, você aprecia, tudo que está sendo falado tem uma correlação direta com a nossa vida. Então a Bhagavad Gita, Vedanta, todo esse estudo espiritual que a gente faz aqui, e existem em outros lugares, contudo, nem todos os lugares estudam dessa maneira, por isso que é difícil, né, de indicar um determinado local. Então é uma questão muito pessoal da pessoa se conectar com um determinado professor, com uma determinada linha que vai te apresentar um caminho. Dentro de Vedanta é um caminho lógico, é um caminho que utiliza muito do intelecto, mas não é só um estudo racional. Envolve as nossas emoções, envolve o nosso estilo de vida, envolve uma preparação, envolve valores como a gente está vendo aqui nesse momento. No passado, se discutiu muito qual que seria o principal valor. E a gente está falando sobre valores porque Dharma, que é o nosso assunto de abertura, é aquilo que sustenta, mantém e apoia o indivíduo e o todo. Por isso que nenhuma tradução por dever, que não está errada a tradução, ela vai alcançar o significado da palavra, porque é aquilo que sustenta, apoia e mantém. Como seres humanos, a gente não tem como evitar as relações. Só que quando a gente se relaciona com alguém, a gente espera um determinado comportamento. E olhar para a base, para a origem do valor é muito importante, porque os valores, eles não são arbitrários. O que seria arbitrário? Alguém te fala alguma coisa, como, olha, você deve valorizar a não violência. As pessoas verbalmente valorizam a não violência, verbalmente, e cobram dos outros respeito, um comportamento adequado com um determinado ambiente. Contudo, muitos cobram dos outros, mas não têm um comportamento condizente com o valor. Porque o valor, ele não é 100% assimilado. A pessoa não vê um ganho. A pessoa enxerga um ganho do outro respeitar, mas em determinadas situações, essa pessoa não enxerga um ganho em seguir o mesmo valor. Portanto, aí, quando nós temos essa divisão, nós teremos um conflito com a nossa mente. A gente chama de meio valor. Eu cobro do outro um comportamento, certas atitudes, contudo, eu não incorporo esse comportamento e essas atitudes ao meu próprio comportamento. Toda pessoa que faz isso, por mais que ela tenha um ganho direto, e ela só abre mão desses valores universais porque ela tem um ganho direto. E o ganho direto vai estar envolvido em algumas coisas, como segurança, prazer e conforto. E se a gente olhar qual que é o grande ganho que faz uma pessoa abrir mão de um valor universal por um desejo pessoal, vai estar relacionado a uma condição de conforto. Só que aí vem o grande ponto. Eu quero estar confortável. Esse é o grande ponto que faz com que uma pessoa, por exemplo, minta para outra pessoa para ganhar mais dinheiro. A pessoa não quer fazer negócio, como a gente viu, com um mentiroso, com um desonesto. Então a pessoa tem um valor estabelecido pela verdade, pela honestidade. Só que devido a um desejo situacional, no qual essa pessoa enxerga um grande ganho imediato, o dinheiro, o estar confortável, essa pessoa mente para ganhar o dinheiro. Mas essa pessoa não mente para qualquer pessoa. Essa pessoa mente para uma pessoa que tem o valor pela verdade, porque essa pessoa não vai querer fazer negócio com uma pessoa desonesta. E aí vem o grande conflito.
Eu quero estar confortável. Só que o meu valor, ele não é um valor arbitrário, que um terceiro me imputou, ou que um livro colocou para mim. Ele é um desejo genuíno, ele vem de um interesse pessoal de estar confortável. E aí a pessoa, ela abre mão desse valor universal para um ganho pessoal imediato, a pessoa vai ter o prazer, o ganho real. Só que internamente a pessoa vai criar uma divisão. E uma pessoa dividida é uma pessoa que vai ter alguma dificuldade de lidar com a sua mente. Pode sentir culpa, pode sentir arrependimento. E por vezes as pessoas sentem culpa e sentem arrependimento. E elas vão racionalizar em cima do problema para achar uma justificativa. Eu perdi muito, por isso agora eu preciso ganhar. Eu preciso, enfim, a gente está dando esse exemplo de tirar do outro de forma desonesta. Só que, como o valor vem de uma, entre aspas, uma exigência de um comportamento do outro, quando a gente não segue esses valores universais, a gente cria um conflito. Então a pessoa até tem um ganho imediato, uma satisfação imediata, mas no íntimo existe um conflito interno que vai gerar uma culpa, um arrependimento e um desconforto. Há muito tempo atrás eu vi um filme, que, se eu não me engano, o nome do filme era Alemão, ou Morro do Alemão, tá? E o filme ele foi baseado ou foi inspirado em alguns eventos reais, tá? E teve um momento que digamos assim, o traficante, o dono da boca, ele adquiriu poder, armas, muitos prazeres e muitas coisas, só que tudo isso que ele ganhou veio com um contraponto, que é a violência, o jogo de poder, a morte, a maldade e muitas coisas. E ali ele faz um questionamento sincero. Aí talvez o filme poetizou a coisa, mas ele retrata um questionamento ali. Existe um conflito interno. E a pessoa, esse dono do morro, que é assim que o filme relata, ele lembra do momento que ele e a namorada dele. Que era uma vida mais simples, eles não tinham muito dinheiro, pelo que o filme retrata, eles viviam os dois ali e eles viveram alguma coisa boa. E no momento de poder, no momento de grande conflito, porque aí se foi para um caminho que não tem mais volta, e a vida ela é assim, tem certas coisas que acontecem que não tem mais volta. Uma pessoa, por exemplo, sai aí de carro em alta velocidade, faz ultrapassagens perigosas, daqui a pouco bate e perde uma perna. Nessa vida não tem mais volta. Se essa pessoa tirou a vida de uma outra pessoa num acidente com imprudência, aqui não tem mais volta. Então não é tudo que a gente pode consertar. Muitas das coisas não há conserto. Depois que fez, a pessoa vai precisar acolher as consequências. E aí as consequências são muito duras. E nesse exemplo específico, não tinha mais volta para essa pessoa. O conflito era iminente, muitas pessoas morreriam e até mesmo essa pessoa, entre aspas, o dono da boca, ele tinha grande chance de morrer. E ele faz um questionamento. E ele só tem a capacidade de questionar porque no fundo ele sabe que aquilo é errado. Ele sabe que aquele caminho, por mais que seja justificado, e justifica como? Olha, a pessoa não teve muitas oportunidades, cresceu num ambiente muito hostil e venceu no ambiente hostil através desse caminho ilícito de drogas, de armas, de prostituição, porque tudo isso está envolvido. Sabe, tem aquelas pessoas que dizem, mas é só um baseado. A nossa discussão não é essa, só que nunca é só um baseado.
Porque o local que vende também envolve corrupção, prostituição, morte, lavagem de dinheiro, compra de armas e por aí vai. E isso aí não é uma coisa para você acreditar, isso é uma realidade. Esses lugares funcionam assim, os maiores lugares, eles funcionam, eles mexem com essas coisas. E depois o dinheiro é lavado e aí se transforma numa empresa, em outras coisas. Mas a origem vem daquilo ali. Então a pessoa que se conecta com isso, por mais que tenha uma desculpa verdadeira, nasceu num lugar hostil, é muito difícil e aquele caminho é facilitado, mas ele não é um caminho dhármico. E as pessoas que decidem seguir esse caminho, por si só, a gente sabe, normalmente, ou se não em todas as vezes, elas terminam de forma trágica. Então, até mesmo uma pessoa desonesta, uma pessoa que decide seguir um caminho como esse, tem uma bússola interna. Todas as pessoas têm uma bússola interna. Uma pessoa que maltrata um cachorro, ela sabe que aquilo ali não é correto. Aí a pessoa não consegue lidar com as suas próprias emoções e a pessoa descarrega no animal. E aí esse círculo, né? Ele se torna um círculo vicioso, porque a pessoa não lida com as suas emoções e desconta num animal, desconta em alguém, desconta no trânsito, desconta no trabalho. Só que aí o que acontece? A pessoa precisa se entorpecer. Ela precisa de se entorpecer de alguma coisa, de analgésico, de droga, de bebida, de outras coisas. Por quê? Porque a consciência pesa. Quem é que nunca ouviu a frase, né? Minha consciência é pesada. Justamente por causa disso, por causa dessas consequências de não seguir certos valores, de abrir mão dos valores universais, que a gente vai falar sobre daqui para frente, por causa de desejos pessoais que tenham ganhos imediatos. O ganho é real. A pessoa que mente para o outro para ganhar mais dinheiro, ela ganha mais dinheiro. Só que normalmente se perde também, né? Tem aquela velha frase, né? Dinheiro fácil, vai fácil. Essas coisas estão aí há centenas, há milhares de anos, porque existe uma verdade. Dinheiro que vem fácil, vai fácil também. Só que a gente não está falando agora de uma coisa externa. A gente está falando de uma coisa muito interna, que é uma mente em conflito, que é uma mente perturbada, que é uma mente em sofrimento. E a pessoa que abre mão desses valores, ela pode aparentar ser uma pessoa tranquila. Mas nessa vida, paz, tranquilidade, essa pessoa não terá. Então a discussão é, se o valor das pessoas é por estarem confortáveis, as pessoas querem estar confortáveis. Qual que é o principal valor? Satya, a verdade, ou Ahimsa, a não violência? E o que se concluiu é que Ahimsa, a não violência, porque tem verdades que elas são muito duras. O médico, quando conta para os familiares, olha, não deu para fazer mais do que isso e infelizmente essa pessoa não resistiu. É um choque para outra pessoa, é uma dor muito profunda para outra pessoa, apesar de ser verdade. Quem viveu em condomínios, né, na sua infância, provavelmente vivenciou, né, muitas intrigas que tinham adolescentes, né, estavam começando a sua vida de relacionamento e dava muito problema, muita confusão. Aí vem alguém e conta uma pulada de cerca daquele casal de namorados. E a pessoa que escuta fica bravo com quem contou. A pessoa fica brava com quem contou. Mesmo que aquilo que aconteceu foi verdade. Mas a pessoa estava vivendo tão bem
naquele momento de namoro que a pessoa não ficou triste com o companheiro ou a companheira que traiu. Ela ficou mais triste com quem contou a verdade. Aí vem outra frase, que briga de marido e mulher não se mete a colher. Porque sobra muitas vezes para o mensageiro. Isso não quer dizer ser omisso, ainda mais num tempo que a gente tem falado muito sobre a violência, sobre o sexo feminino, sobre o sexo masculino, porque isso acontece, pode ser que aconteça mais entre o sexo masculino contra o feminino, mas também ocorre do outro lado, não querendo amenizar a dor de ninguém, mas é uma violência mútua que acontece. Pode ser mais de um lado? Pode ser mais de um lado, sim. Isso realmente pode acontecer. Então, entendendo isso, o principal valor, por isso é paramo dharma, é a não violência, é o principal valor do Dharma. E quando eu não sigo isso, eu crio um conflito interno e que vai me levar a algum tipo de sofrimento. Ahimsa é a não violência, mas também não prejudicar. E num sentido oposto é contribuir. E isso é muito valorizado dentro da cultura védica, dentro do próprio hinduísmo, dentro do yoga, para uma pessoa madura, né? É a sua capacidade de contribuir. É se tornar um contribuidor, é fazer um esforço para se colocar como um contribuidor e não só como uma pessoa, um consumidor. E aí a gente vai ver a sociedade, né, como consome e a sua contribuição. As pessoas contribuem, é claro, mas consomem muito e às vezes contribuem muito pouco. E um detalhe nessa contribuição é que nem toda contribuição ela é remunerada. Porque aí a pessoa pensa assim, não, olha, eu fiz um curso de yoga, eu aprendi uma determinada terapia, eu sou muito bom naquela terapia, naquele curso que eu fiz. Mas talvez nessa vida a remuneração não é o seu karma. Não vem para você. Agora, se você se esforçar, é muito provável que você vai ter retorno. Conheci algumas pessoas que são, né, funcionários públicos e têm uma estrutura, né, eles chamam de igreja de santo daime. E essas pessoas fazem uma troca simbólica, elas não têm interesse de ganhar com a venda de ayahuasca, dessas coisas, eles consagram nesse ambiente, nessa igreja, tem todo um processo ritualístico para ser feito. Então, as pessoas elas têm um outro trabalho que dá o seu sustento, inclusive uma parte do valor que essas pessoas recebem, elas contribuem com algumas causas, nesse caso é com uma causa espiritual. Até por isso na Índia é muito auspicioso. Uma pessoa que tenha muitas riquezas, ela contribuir para espaços, para locais que trabalham com espiritualidade. Porque o desenvolvimento da espiritualidade desenvolve uma pessoa e essa pessoa tem a tendência a ser uma pessoa mais pacífica, ser uma pessoa mais madura, ser uma pessoa que contribui para o seu meio social. Então, uma pessoa que não necessariamente, formalmente, ela é um professor. Mas a gente já falou isso aqui. Só o fato de ter uma pessoa em um ambiente que não é perturbada já contribui muito para as outras pessoas. Só o fato de ter um ambiente limpo, que as pessoas não estão brigando o tempo todo por causa de política, já é um refúgio para muitas pessoas. Então é auspicioso a pessoa ela fazer algum tipo de doação, algum tipo de contribuição para locais que trabalham e desenvolvem essa espiritualidade. E muitos desses locais, o local ele não tem como objetivo o ganho de dinheiro. O valor que tem é uma troca.
Mas a relação, ela não se estabelece em cima da troca financeira. Não se estabelece. É uma outra relação. Como a nossa relação aqui. Existe uma troca, sim, financeira, para poder manter a estrutura, para poder fazer o que a gente faz. Mas a nossa troca é entre professor e aluno. Essa é a nossa relação. E assim, nem toda pessoa vai ter uma remuneração em cima disso. E a pessoa precisa abraçar e reconhecer isso. Pessoas, por exemplo, que fazem curso de yoga aí com 20, com 30 anos, se elas mantiverem, né, o ensino, a transmissão, é muito provável que elas vão ter um retorno bom financeiramente. Porque as pessoas abrem mão de saúde física e mental até certo ponto. Até certo ponto. Mas no momento que a água bate na bunda, como se diz assim, não tem como abrir mão mais disso. E a gente começa a ver o valor, o ganho que se tem em cuidar do próprio corpo e em cuidar da própria mente, que é um outro dharma. Que é um outro dharma, porque é o que sustenta, é o que apoia a pessoa. É um corpo saudável e uma mente saudável. Porque se você perde a saúde da mente, você perde tudo na tua vida. Se você perde a saúde do corpo, você vai ter dificuldades em todas as áreas da tua vida. Portanto, essa responsabilidade, esse dever, aí Dharma como dever, ele não deve ser terceirizado. Porque ninguém vai poder fazer isso por você. Sabe, o médico, o terapeuta, o professor, o instrutor, ele pode te ajudar com o teu próprio corpo, mas quem vai levantar o braço, vai descer é você. Quem vai sair de casa e ir até o espaço, ou quem em casa vai apertar o botão e vai escutar os ensinamentos, isso sempre será você. E cabe a você se organizar para isso. E o seu motivador é o quê? É o seu ganho. O que nós ganhamos ao desenvolver, vamos usar essa palavra, ao desenvolver a espiritualidade? A liberação do sofrimento. A gente não está falando aqui de retorno financeiro. Isso é uma coisa que acontece, mas não é o foco. O nosso ganho, o grande ganho, é a liberação do sofrimento. E se a gente conseguir estruturar a nossa vida com um tanto de segurança, um tanto de prazer e desenvolvermos esses valores, a gente consegue eliminar essa sensação de que sempre falta algo para a gente estar confortável. Tem pessoas muito simples que estão confortáveis. Pessoas muito simples. E tem pessoas que são muito complexas, têm muitas coisas, muitos objetos e não alcançam esse conforto. Porque não é os objetos que dão o conforto. E o que a gente quer não é um eu com conforto. O que a gente quer é um eu confortável. O que a gente quer não é um eu com conforto. O que a gente quer é um eu confortável. Por isso que se eu abro mão desses valores, eu estou abrindo mão do meu conforto. Porque eu vou ter um conflito com a minha mente. Sendo assim, todas as pessoas estão se relacionando. E dentro de toda a relação, a gente estima um determinado comportamento, porque eu quero me sentir confortável. Eu não consigo ficar confortável do lado de uma pessoa agressiva, de uma pessoa mentirosa, de um ladrão. Então são coisas básicas. Só que aí eu valorizo no comportamento do outro. E quando chega no meu comportamento, devido a desejos imediatos, se abre mão dos valores universais para um ganho imediato. Só que eu posso ter o ganho imediato, mas em termos de mente, para essa pessoa, não tem tranquilidade. Vai ser uma pessoa carregada de culpa, carregada de ansiedade, preocupação e tristeza, escondida por detrás, de fugas, excessos que a pessoa traz para si.
Então, se você não quer viver assim, Shri Krishna, ele está nos mostrando um caminho. E se Dharma, no sentido universal, é a ordem que sustenta esse universo, Ishvara, no sentido social, é o comportamento. São as atitudes, porque a gente está se relacionando a todo o instante. E aí, para a gente fechar aqui esse entendimento de Dharma, e ao meu ver, faz muito sentido a gente estudar dessa maneira, pegando essas palavras em profundidade, porque isso não é feito. Se você pegar assim, professor, me indica um livro sobre o Dharma, que vai explicar, não vai ter um livro, porque isso esses ensinamentos, eles são feitos numa tradição oral. E ainda é assim, sabe? A tecnologia, ela ajuda, né? A inteligência artificial ajuda para algumas coisas, mas não é a solução de tudo. Como disseram, resolve tudo. Não é a solução de tudo. Se você parar de pensar e ficar perguntando tudo para a inteligência artificial, você perde o seu pensamento crítico. Você perde o pensamento crítico. E aí vai ser tipo um robô. Uma pessoa ali sem muita consciência, ou sem nada de consciência, né? Que só segue uma programação. Agora, essas tecnologias nos ajudam. Uma delas é a capacidade de transmitir as aulas, de gravar as aulas, de você poder rever as aulas, de organizar a sua rotina e etc, etc, etc. Agora, a dependência em cima disso, isso não vai ajudar. A mente perde o pensamento crítico e aí simplesmente você cria novos condicionamentos. Você não está entendendo a essência disso aqui. Você está criando novos condicionamentos em cima de crença. E aí falta um Dharma, o individual, o Swadharma. O Swa é o seu. Então, se Dharma é aquilo que apoia, sustenta e mantém, o que sustenta o teu corpo? Alimentação, exercício físico, repouso. O que sustenta o teu indivíduo? Uma contribuição social, porque você está recebendo muito, você está consumindo muito e não tem como evitar não consumir. Então, o que sustenta um indivíduo socialmente é a sua contribuição. Olha que interessante. A tua mente também, ela é sustentada, é mantida por algumas atividades que a gente faz todo dia. A gente tem que ter alguma ocupação com a nossa mente. Nossa mente precisa ser direcionada. A gente tem uma energia diária. Todo mundo tem uma energia diária. Onde que você coloca essa energia diária? Mas também a mente precisa de um tempo para recuperar a sua energia. Então, aquilo que sustenta e apoia e mantém o indivíduo, e, no entanto, é um autocuidado. Que não é o dever do outro, é o seu dever, porque ninguém melhor do que você para fazer por você mesmo. Então, esse é o teu compromisso com o teu próprio corpo, com a tua própria mente, com lidar com as emoções. Se nós não temos como evitar o relacionamento e dentro de uma sociedade a gente consome muito, qual que é a outra forma de manter esse social em equilíbrio? É a minha contribuição. Então, se as pessoas estão ficando violentas, as pessoas que têm tranquilidade precisam falar, precisam contribuir. Agora, talvez talvez a gente não consiga inspirar muitas pessoas a mudarem, porque a gente não muda o outro. A gente inspira o outro a mudar. E por fim, para fechar esse grande contexto do Dharma, o dever da pessoa também é o autoconhecimento.
Porque ninguém quer ficar aqui nesse mundo sofrendo e com conflitos. Então existe um desejo genuíno por se liberar do sofrimento e alcançar uma paz. Não quando você se aposenta, não quando você viaja, mas aqui, exatamente nesse local que você está. Então, o Dharma individual envolve isso. Aquilo que sustenta, apoia e mantém o teu corpo e a tua mente, o teu comportamento e a tua contribuição social, que chamamos de valores, e esse compromisso com a liberação desse sofrimento e entendimento da sua própria natureza. E assim a gente fecha essa visão de Dharayati iti Dharmaha. E em que lugar a gente vai fazer isso? Quando a gente vai fazer isso? No campo do Dharma, no Dharma Kshetra, que é onde a Bhagavad Gita acontece. Todo esse conflito entre intelecto e emoções que vai ser relatado e que a gente experiencia, ele é um conflito no meio da nossa própria vida. Então esse diálogo, ele precisa acontecer no meio da nossa própria vida, com os nossos desafios, com as nossas dificuldades e também em posse dos nossos valores, das nossas virtudes, das nossas capacidades, que são muitas. Vamos virar a página e entrar aqui num segundo momento, tá? A Bhagavad Gita, ela acontece dentro de um conflito familiar, da linhagem dos Kurus. De um lado a gente tem os Pandavas e do outro lado os Kauravas. Dentro dessa linhagem dos Kurus, nós temos 3 irmãos. Dhritarashtra, o irmão mais velho, Pandu e Vidura, que é um irmão que é sábio. E ele vai servir de um instrutor, né? Um guia, um orientador, como se fosse um ministro, mais ou menos hoje no que a gente vê na nossa estrutura política, é como se fosse um ministro, uma pessoa que está ali, que tem determinadas funções e que serve para auxiliar e até mesmo para tomar determinadas decisões. Na linha sucessória, Dhritarashtra é o filho mais velho e ele deveria ser o rei. Só que, devido ao destino, Dhritarashtra, ele nasceu cego. E pela Constituição, pelas normas e regras da época, um rei, né, porque ele era o primeiro na sucessão, que nasce cego, não pode assumir o trono. Então aí a gente já começa a imaginar o início do conflito. Uma pessoa que teria direito, porque é o mais velho, mas ao mesmo tempo não tem direito, porque está ali, está escrito. Essa lei foi feita antes de Dhritarashtra nascer. Um rei que nasce cego, uma pessoa que nasce cega, que é cega de nascença, não pode governar. Então nós temos já um pequeno, grande problema. E Pandu, que é o irmão do meio, ele é o próximo, o sucessor, né, para reinar, e Vidura, ele é um sábio e ele não governa, tá? Ele vai ser uma espécie de ministro. Dhritarashtra, ele recebe, né, todos os rituais para ser um rei, né? Todo o preparo ele recebe, mesmo sendo cego, só que quem governa é Pandu. Dhritarashtra é como se fosse um
Ele é um rei simbólico, mas ele não governa nada por causa desse problema. E Pandu, ele acaba governando. Pandu, assim como Vidura, todos eles são competentes, eles são qualificados. Eles receberam, né, todo o treinamento necessário, treinamento de guerra, o treinamento em termos de conhecimento, em termos de leis, em termos de sabedoria. Todos eles receberam o treinamento de pessoas muito capacitadas. E Pandu, como o grande governante, uma das coisas que se fazia é a expansão territorial. E Pandu fez isso, né? Expandiu o reino, trouxe muita prosperidade, etc, etc. E ficou muitos anos assim em missões, né? Tem um termo específico, em cruzadas, né? Para fazer essa expansão. E eis que passou muito tempo e Pandu voltou para Hastinapura, que é a cidade, né, onde, né, residem os Kauravas. E nesse período, Pandu, com as suas duas esposas, aí você pode se apavorar, nossa, duas esposas, que machismo, que não sei o quê. Na época, isso era aceito. Inclusive, as duas esposas, elas se davam muito bem. Então, não tinha muitas pessoas no mundo, eram muito menos do que se tem hoje, e se necessitava ter filhos, ter bastante gente para fazer um local prosperar. Tinha muito trabalho, às vezes não tinha muita mão de obra e por aí vai. Você já estudou isso e tem bastante noção de como era. Então, naquela época, era aceitável se ter duas esposas, e Pandu era casado com Kunti e Madri. E as esposas, elas se davam bem, elas não tinham conflitos e elas entendiam a sua posição social. Já que Pandu ficou muito tempo fora do reino, Pandu queria passar um tempo com as suas esposas. E uma das diversões que se tinha, uma forma de lazer, era a caça. E eis que Pandu foi para a floresta com as suas duas esposas, e obviamente eles ficam acampados, vão outros, digamos assim, auxiliares, servos, né? Enfim, funcionários, vão juntos para armar toda uma estrutura, para que um rei possa ficar no meio da floresta, para que tenha comida e tudo mais. E estava lá Pandu com as suas esposas e ele sai para caçar. E aqui o destino deles estava selado e ia mudar para sempre. Assim como o destino já mudou quando Dhritarashtra nasceu cego, aqui de novo o destino vai mudar para sempre. Eis que Pandu olha para um servo e atira uma flecha. E essa flecha, ela pega num ponto vital, mas não mata esse servo instantaneamente. E acontece uma espécie de uma mágica ali, né? O servo, ele se transforma em um homem. E na realidade, aquele homem é um homem sábio. E a história por detrás desse evento é que esse homem sábio, ele desejava viver a sua intimidade do casal. Ele desejava viver a sua sexualidade. Para quem acha que a espiritualidade, ela sempre termina no celibato, na ausência da sexualidade, a tradição védica mostra muito pelo contrário. Existem muitos sábios, muitos professores que são casados, assim como existem muitos professores que não são casados. E esse sábio, ele desejou viver a sua vida sexual, ele desejou viver a sua intimidade de casal, ele tinha desejo de viver isso, mesmo sendo um sábio. Ou seja, o conhecimento, ele não contradiz a vida íntima de casal. Eles coexistem para quem quer viver o casamento. Só que o que acontece? Primeiro, o seguinte:
esse sábio, antes de fazer essa transformação, de usar esse poder, né? Aí é historinha, né? Usar esse poder para se transformar num servo, é uma pessoa que passou a vida fazendo muitas disciplinas, muita meditação, muito tapas, muita austeridade. E essa pessoa, ela tem uma força muito grande, porque se cada ação produz um resultado, essas foram grandes ações que poucos homens, poucas pessoas têm a capacidade de fazer. Então essa é uma pessoa que ela carrega muito punham, muito mérito. E eis que quando a flecha pega nesse sábio, ele se transforma na sua forma original, na sua forma de homem. E ali viu o seu desejo da vida sexual ser interrompido. E por que ele decidiu virar um animal? Porque se ele fosse uma pessoa, ele seria muito criticado. Porque é assim, as pessoas criticam e julgam muito os outros, mas é o outro que está com aquele desejo de viver determinadas coisas. Então ele pensou, não, vou viver como um servo aqui, eu e minha companheira, e nós podemos desfrutar dessa vida sexual sem ninguém nos incomodar, sem ninguém ficar julgando. Até que um caçador, Pando, o governante, o rei, foi lá e atirou a sua flecha. E antes desse sábio morrer, ele amaldiçoa Pando e diz que se um dia ele tiver desejo pela sua esposa, desejo íntimo, né? Naquele mesmo instante, ele vai morrer. E vindo de um sábio, isso era algo terrível, porque não é de qualquer pessoa, é uma pessoa sábia. Ele sabe que ele cometeu um ato ali que vai causar consequências muito fortes na sua vida. E ele conta para as esposas, fica muito triste, né, com toda a situação, volta para o palácio e decide renunciar ao cargo e a viver na floresta. E Pando, ele se adaptou muito bem à floresta, né? Ele conseguiu viver bem com as suas duas esposas na floresta. Então, ele não tinha problema por viver uma vida mais simples, mas Pando, ele tinha uma tristeza, que é não ter filho. Ele, de verdade, não tinha um problema com abrir mão de governar o reino. Ele não tinha esse problema. Ele não tinha problema de ficar refugiado em uma floresta. E ele podia ir para qualquer lugar. Ele só não podia desejar as suas esposas. Porque como ele interrompeu o ato de um sábio, e um sábio com muito punham da sua ascese, ele foi amaldiçoado. E se ele desejasse as suas esposas ou a sua esposa, ele caía duro e morria. E só para contextualizar, a companheira do sábio depois morreu de tristeza, porque perdeu seu companheiro, eles se gostavam muito. Então é uma tragédia. Para quem foi acostumado só com aquela famosa série de Game of Thrones, que acontecia umas coisas absurdas, nas histórias da tradição védica também acontecem coisas assim. Então estava lá o Pando, o grande governante, feliz com as suas esposas, eles estavam muito bem. Até que ele mata um servo, o servo não era um servo, ele era um sábio que não estava incomodando ninguém, estava lá na floresta até que uma pessoa veio e acabou com, entre aspas, a diversão do sábio. E ele foi amaldiçoado, ele renunciou ao reino, o que não foi ruim para ele, ele lidou bem com isso. Morar na floresta também ele lida bem com isso, mas não ter filhos para ele é uma grande tristeza. Então é interessante a história, né? Então nós vamos seguir com o que é o desfecho. Você vai ver a construção que a gente está fazendo aqui para você entender o conflito.
tá? Já começa o conflito entre irmãos, entre o rei cego que não pode governar, entre aquele que governou e governou muito bem, mas por uma questão de destino teve que abrir mão do reino. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Olha, coisas que eu acho que você não imagina. Eu acho que você não imagina. Então a gente segue agora com a nossa história aqui para entender esse contexto da Bhagavad Gita. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Hare Om Namastê. Forte abraço. Tchau.